Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do portal Treina Web. Eu sou o professor Bruno Valtarejo e estamos aqui no curso de Premiere Pro CC 2015. Nessa aula, a gente vai começar um projeto de edição de vídeo de publicidade. Vai ser um projeto um pouco mais complexo porque envolve a leitura de roteiro. Até então, os projetos que a gente fez foram mais no feeling. A gente tinha um áudio base, no caso do depoimento, e daí a gente ia preenchendo em cima do áudio base. A gente tinha cenas de casamento lá do casal, e era a escolha das cenas que fossem mais emocionantes, porque é só um clipe de emoção. E o caso lá do evento é só linearmente o evento acontecendo. No caso do vídeo publicitário, ou um vídeo institucional, ou algum vídeo desse tipo, que você tenha um roteiro base, você tem que seguir à risca esse roteiro. O quão à risca você vai seguir depende muito da liberdade que você tem com o diretor. Se você tem uma intimidade maior com o diretor, ele confia no seu trabalho e ele já está te escolhendo como editor para que você ajude a tomar decisões criativas, daí você tem quase que uma coautoria na edição. Você vai definir muito das cenas, da ordem de linguagem, duração, no seu feeling. Mas muitas vezes o diretor já tem uma boa ideia do vídeo na cabeça, já monta um storyboard, já deixa tudo esquematizado, e daí você tem que seguir mais à risca a esquematização que ele criou. Ele não ficou à toa muito tempo projetando e pesquisando isso. Então ele sabe exatamente o que ele quer e o que ele precisa. Bom, aqui essa primeira tela que eu tenho aqui é algumas claquetes do mesmo projeto. Na verdade são dois projetos diferentes. Aqui é de um curta-metragem, que eu fiz as partes de pós, que nem aqui do fundo verde. E aqui é de institucional pro Subway, que daí eu fiz algumas edições de institucional interno, vídeo para os próprios funcionários. Ambos foram com a mesma produtora, RG Filmes, aqui de Curitiba, uma produtora muito massa, que tem uma escola de edição de cinema no geral, de roteiro, de edição, pós-produção e tal. Que é do diretor David Barbosa, junto com o Gustavo Duarte, que está aqui embaixo, e o Lincoln Barella é o diretor de fotografia, ele participou, acho que desses dois jobs, se eu não me engano. Então, na claquete ele marca o seguinte, ó. Qual que é a cena, qual que é o take. Essa cena e esse take você encontra aqui também, ó. Essa é a cena 3B, 3B, take 2, take 2. Aqui é a mesma claquete, tá vendo? Aí tem duas câmeras, uma pegando de lado, uma de frente, e daí eles bateram a claquete ali para as duas câmeras. Acontece o seguinte, você tem uma sequência do roteiro que é especificada normalmente por cena. Então você vai ser indicado aqui, ó. Essa no caso era a cena 5 de 9 cenas, provavelmente. Por isso está aqui 9/05. Então você tinha 9 cenas, essa era a quinta cena. Take 4 quer dizer que é a quarta vez que foi gravado isso. Muitas vezes, junto com o roteiro, você vai receber uma decupagem, ou pelo menos um leve briefing, que vai ser feito pelo assistente de direção. E ele vai anotar lá no papel, cena 5... valeu o take 10, o take 11. Ou, por exemplo, pode colocar melhor o começo do take 11 mais o fim do take 12. E daí o editor pode tentar achar um jeito de encaixar os dois. Ou o diretor já falar, na gravação o ator espirrou, não incluir. Daí você sabe que na hora que espirrou tem que trocar o plano, alguma coisa assim. Então você vai ter uma série de anotações, normalmente, que vem do assistente de direção, que vai estar lá marcado cena e take. Isso é um sistema de organização muito comum que você vai encontrar em publicidade, que é o caso aqui de baixo, como também em curta-metragem e longa-metragem, como é o caso aqui de cima, e que você tem que tomar um cuidado em seguir essas indicações do diretor. Bom, esse daqui é mais fácil. Vamos ver todos os outros que eu separei aqui. A gente tem aqui um monte de coisinha aqui para ver. Eu separei aqui alguns roteiros, storyboards, tudo de trabalhos, de coisas reais, para vocês terem uma noção de como pode aparecer isso para você, e como você lê e como melhor interpretar cada um deles. Eu deixo aqui separado alguns deles. Esse aqui é um roteiro já storyboard. Deixa eu colocar a tela cheia. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Por enquanto não é o storyboard que o diretor de fotografia vai seguir à risca. É mais uma ideia para embasar o que o diretor quer. O diretor que montou esse roteiro, além de diretor, ele é designer, daí ficou mais fácil para ele montar. Então ele montou de uma maneira bem visual. Basicamente ele tem aqui, ó, as cenas que vão acontecendo, e nessas cenas vai ter tipo um sobe-som, vai ser tipo um clipe de entrada. Nesse clipe de entrada, ele quer que apareça primeiro cenas aéreas de drone mostrando o shopping. Então você, como editor, sabe que você vai começar com cenas aéreas. Como ele marcou cenas, quer dizer que pode ter mais de uma cena de drone, e que fica a teu critério escolher que cena que você quer. Depois vai aparecer cena
vai cortar para cenas internas do shopping. E começa com cena de banheiro. Eu acho que isso provavelmente na edição você mudaria. Mal começou o comercial, tipo, mostrando o shopping, e já vai mostrar o banheiro. Provavelmente daqui ficaria legal junto com a acessibilidade. E começar primeiro, por exemplo, com vitrines. Depois de vitrines, daí entrar café, praça de alimentação. Daí mostrar... Daí pode ser, tipo, faldralho, banheiro, acessibilidade. Aí mostrar cinema, salão de beleza. Aí tem umas coisas legais que dá pra, tipo, indo misturado. Mas começar com coisas mais impactantes. Isso eu alteraria no roteiro. Pra que quando começa o vídeo, comece já interessante, não comece mostrando o banheiro. Mas, de qualquer maneira, aqui eu tenho uma amizade com o diretor, eu posso dar uma mudadinha aqui no roteiro dele. Mas o que é interessante aqui é o pontuamento. Ele quer cena de abertura, com cenas aéreas, daí ele vai querer cenas internas do shopping, que vai incluir cenas de menina se maquiando no banheiro, de um cara com uma tablet no café e de uma família na praça de alimentação. Aqui na imagem até já dá umas sugestões de planos. Na sequência, ele quer cena de mulher comprando roupa, de um homem sarado comprando suplemento, coisas de acessibilidade, como uma jovem encontrando as amigas, outra de acessibilidade com um jovem olhando vitrine e alguma coisa do tipo. Daí você tem aqui um homem comprando um televisor, algum adolescente jogando e assim por diante. Ele está bem esclarecido que cada cena vai ter. É uma cena atrás da outra, continua uma cena atrás da outra, daí cena de cinema. Quando entra nessa cena do cinema, daí vai criar um link com a parte feita em design. E o design deve ter o tema de ser coisa de cinema. Então eu vou montar ainda no Photoshop e no Illustrator a arte, que vai ser essa parte de design gráfico, que vai emendar daí com as ofertas. Então isso começo é tipo a chamada do que é o shopping. Depois que ele mostra o que é o shopping, ele vira aqui para o cinema, porque esse é um comercial que vai passar no cinema do shopping, e daí mostra as principais promoções das lojas desse shopping. E daí ele diz aqui a promoção e o que vai aparecer, o que vai ter de áudio. Então tá bem organizadinho aqui. Não tem muito segredo para editar esse vídeo. Claro que ainda você vai ter que escolher a trilha, você vai escolher ritmo, vai ser criado a arte da parte gráfica, mas é um roteiro que está bem estruturado, que você tem uma ideia boa de como que ele vai ser no final e como você vai proceder à montagem. É um roteiro bem legal. Bom, continuando lá. Então a gente viu ali como trabalhar com claquetes e entendeu esse roteiro. Para dar um contraponto, eu vou mostrar um roteiro que você tem menos liberdade criativa, mas também está tão equilibrado quanto esse. É outro roteiro da RG Filmes, que é aquele das claquetes. Esse aqui era para um vídeo de música era alguma coisa do cultural aqui de Curitiba, esqueci o nome. Mas tem a ver aqui com o Ministério da Cultura e patrocínio da Kaiser. Começa até aparecendo isso. A primeira tela é só uma imagem de cobertura com essas logos. Daí entra uma vinheta do projeto, que é o Projeto Musical Brasil. Então entrava cena de patrocínio, daí vai entrar a vinheta, depois começa entrando algumas cenas. E ele já apontou que cenas que ele quer. O diretor, ele já definiu exatamente que ele quer a cena do Teatro HSBC, do tempo da cena de 14h22 a 14h26, depois entra a cena do flautista e do público chegando, depois cena do público, e tudo minutado, tá vendo as minutagens? Então, esse diretor eu também tenho uma certa amizade, então ele deixava um pouco aberto para eu mudar a questão de tempo, questão de ritmo, dar uma finalizadinha. Mas as cenas, ele já tinha uma ideia de como ele quer, e ele cobrava ter essas cenas. Podia até incluir, trocar um pouco a ordem, mas essas são as cenas que para ele eram importantes aparecerem no vídeo. E aqui, junto com as cenas, que está na primeira parte aqui, seriam as cenas, ele marcou tempo, mas são tipo vídeos, vai entrar o áudio, que é essa música, que vai até o 28 segundos. E daí de texto, ele deixou nessa coluna. Então o que ele colocava? Quando é só foto, é esse, daí tinha as fotos do Ministério da Cultura e do Kaiser Apresenta. Quando é vídeo, é essa coluna. O que tem de áudio, ele inclui nessa coluna, e o que tem de lettering, quer dizer que é de texto, para eu escrever por cima, tá nessa coluna. Então vai aparecer essas cenas, enquanto toca essa música, e por cima aparece esse texto. E assim segue o roteiro. Todo ele explicadinho aqui, quais cenas ele quer, o que de vídeo que tem nessas cenas, que texto é para aparecer. É bem isso, não tem muito segredo. No final, entra uma tela de apoiadores, realização e produção do vídeo, que era uma série de logos que ele mandou em JPEG. Então é um roteiro muito bem estruturado, é um pouquinho mais trabalhoso de editar, porque você tem que achar todas essas minutagens que estão ali,
mas é um pouco menos do que você assistir todas as cenas e você manualmente escolher quais cenas você quer e você ir testando. Ele já tinha uma boa ideia do que ele queria, basicamente já estava o vídeo editado na mente dele. Só tinha que pegar essa edição da mente dele, cortar, colar, juntar, pôr a trilha, pôr os textos e equalizar e deixar tudo bem fino. Fazer o tratamento de cor, essa parte de finalização. Mas a história estava super bem definida na cabeça dele. Bem legal esse roteiro. Eu vou fechar e eu vou mostrar aqui um outro roteiro que já é o oposto. Vou pegar aqui um que é um PDF, esse roteiro. Esse é um roteiro que não foi transformado em roteiro para vídeo, ele é o roteiro da fala. E em cima desse roteiro da fala que foi editado, não foi feito um segundo roteiro. Então ele até tem mais ou menos escrito, ó, vai entrar uma vinheta, depois entra essa tela. E daí vai entrar uma locução com animações, mas que animações? Isso tinha que ser decidido conforme editando. Então tinha uma apresentadora, a apresentadora falava esse monte de coisa, daí mudava para outra apresentadora e tinha que entrar o nome dela, que falava mais um monte dessas coisas, daí entrava uma tela. Daí outra apresentadora, entrava o nome dela, que falava tudo isso, aí voltava para a primeira apresentadora, daí para a segunda, e assim por diante. E o roteiro é basicamente isso, mostrar o áudio de cada apresentador e vai mudando de uma para outra. E daí sugestões, em alguns momentos, do que vai ser animado. Muitas vezes só dizia animação. E tinha que ser criada uma animação pensando nisso. Em outros dizia que nem aqui, ó. Vai entrar imagens de isso, e aí são essas imagens que seguia-se. Outra parte de locução, nesse caso locução off, é quando ele não quer que apareça a apresentadora. Então no caso quando ele colocou assim, fala Glória, a Glória era a apresentadora 1 e ela aparecia falando. Quando dizia locução off, quer dizer que só tinha fala, mas a apresentadora não aparecia. Inclusive era um segundo locutor que gravava separado, e daí era a voz de locutor. Daí entrava a locução com essas fotos. Então, quando tem apresentador, até se você quando eu não achava alguma coisa muito bem para animar, ou uma imagem legal, ou não conseguia não dava tempo para construir uma coisa interessante para aquela fala, ou era muito complexa para construir alguma coisa, ficava a apresentadora falando. Por isso que já foi filmada a apresentadora no estúdio em chroma, daí era recortado o fundo e construído um cenário virtual. Quando a locução off, obrigatoriamente tinha que ter animação, não tinha como fugir. Todas as vezes que era locução off é porque não tinha apresentador e entrava nessa tela gráfica. Bom, aí seguindo lá tinha outra fala, mais uma outra fala e daí a vinheta final. Esse é um vídeo bem longo, é um vídeo educacional, eu não lembro agora se era do Positivo, era do Marista, alguma coisa assim. Mas era um vídeo educacional e é basicamente uma professora falando sobre pedagogia e entravam cenas referentes, animações referentes à pedagogia. Foi usado como objeto de material gráfico coisas da própria escola. Várias ilustrações que eles tinham, várias animações prontas, várias partes dos livros, e daí foi mixado isso e adaptado para a linguagem audiovisual junto com essas falas. Então basicamente tinha um livro, esse livro foi traduzido para a linguagem audiovisual para a narradora, já tinha que ter mais ou menos uns 15 minutos, que era o fechamento do contrato para o programa, e daí era criados a animação em cima dessa fala, que era o mais importante. Como é um conteúdo educacional, o mais importante era a fala. Os arquivos que iam por cima, arquivos gráficos de animação, eram para apoio, para muitas coisas ficarem mais claras, ou simplesmente para ficar mais moderno, mais dinâmico, menos chato. Ainda assim era um vídeo bem chato de editar. Bom, seguindo lá. Aqui tem um outro roteiro. Esse é um roteiro de agência, quem fez foi a própria agência, o setor de marketing da agência, e eles já definiram ali que ia ter, de um lado, que tipos de vídeo ou imagem, pode ser qualquer um dos dois, e do outro lado, áudio e escrita. Quer dizer que parte disso aqui é locução e uma parte dessa locução virava escrita. Então, por exemplo, começava falando, toda empresa busca resultados. Isso que eu lembro não tinha nada escrito. Aparecia só essas cenas aqui de time-lapse, de coisa assim, enquanto vai falar toda essa fala. Depois é que ele indicou, aqui até diz, cena de time-lapse, time-lapse, time-lapse. E sobe música. Então, só trilha alta, essas cenas e essa fala. Na sequência, entrava banco de imagem, BA é banco de imagem, mais letter, que é texto. Então, esse texto aqui, essa fala vira texto. Tinha o locutor e tinha texto. Daí a música dá uma crescida, aparece umas cenas, e daí entra o próximo bloco, que também é banco de imagem mais texto. Seguimos 7 linhas de estratégias, blá blá blá. Aí essas partes pontuadas ele indicou, que ele queria símbolos e ícones que representassem as 7 linhas de comunicação. Seguir os mesmos do folder. Daí tinha um folder base, que era a apresentação gráfica, não a apresentação de vídeo, e era adaptado essa parte gráfica para a parte audiovisual. Daí aqui tem as falas. Conseguem ver que aqui está escrito CEO e aqui está escrito SEO.
Então, ele já indicava como que é o certo para o locutor falar. Isso é muito importante no roteiro quando você vai passar para o locutor. Grifar melhor as palavras que são difíceis à leitura para o locutor saber exatamente qual é o jeito certo que você quer que ele leia. Se você não escrever, provavelmente ele vai fazer umas 4, 5 versões ou vai te mandar errada e você tem que pedir para ele outra. Então, normalmente eu te mando mais de uma versão e uma dessas provavelmente está certo. Mas o ideal é sempre você brifar o locutor com que tipo de som ele tem que pronunciar naquela palavra mais complexa. Bom, aí continuava a cena de time-lapses e entrava esse texto. Até que eu me lembro que era banco de imagem também. Não tinha tantos time-lapses assim filmados. Banco de imagem. E aí tinha a assinatura final. De novo, um time-lapse com o texto final, que é o nome, tipo o slogan deles e a frase de impacto. E acabou. Esse é o roteiro. É um roteiro também que é relativamente simples, mas você pode ser bem criativo. Ele sugere ali. Tem que ser cena de time-lapse, tem que ser cena de banco de imagem, tem que ter essas logos. Como que você vai entrar com isso graficamente? Que cor que você vai colocar? Você vai meio que construir isso baseado no material gráfico. Que nem diz ali, ó, seguir o mesmo do folder. Então você tem lá uma ideia de como é a linguagem da empresa que você está construindo isso. Inclusive o cliente veio direto falar comigo. A parte de marketing interna deles construiu o roteiro, mas eu que dirigi, eu que montei ele. Então eles me mandaram o roteiro, eu fui lá, fiz uma conversa, uma reunião de pré antes de começar a editar. Isso é importantíssimo para você ganhar tempo, você conversar com o seu cliente. Você vai achar, putz, mas eu vou ter que fazer lá uma reunião, vou ter que sair da minha empresa e até a empresa dele, ficar lá umas 2 horas fazendo reunião, tomando um cafezinho, contando piada. E como é que isso vai me ganhar tempo? Vai te ganhar tempo porque você conhecer o cliente, você conversar com eles para entender a expectativa que ele tem, você conhecer o local que ele tem, para você entender um pouco do que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o estilo da pessoa, se é um cara mais descontraído, mais sério, se é uma empresa muito de elite ou é uma empresa mais jovem, mais indie, mais... Cara, tem vários níveis de linguagem que a pessoa pode seguir. Então você tem muitas opções criativamente na hora de montar. Você tem muitas opções de trilha, muitas opções de cor, de tipografia, de montagem, de tipo de cena, de enquadramento que você vai escolher. Às vezes, por exemplo, você tem uma pan, um movimento lateral da câmera, e no final ela dá um chicote, ela sai do lugar e dá uma balançada. Essa balançada, para a maioria dos vídeos, você vai recortar fora, você só vai deixar o movimento normal. Mas vai que é um cara mais contraído, que quer uma cena mais impactante, o vídeo mais rápido, essa pan, só esse chicote pode ser uma transição entre uma cena e outra que ia ficar super interessante, mas que combinaria com um tipo de linguagem, mas com outro tipo de linguagem não. Então você ter essa reunião é interessante para você entender melhor a linguagem, você passar confiança para o teu cliente, porque daí quando você montar, você já sabe mais ou menos como ele quer e como que ele pensa, e quando você mostrar para ele como ele vai estar mais confiante na sua tomada de decisão, porque você mostrou durante a reunião que você entende do assunto, ele tem menos chances de te pedir alteração. Agora, se ele não confiar muito em você, tipo, ele só te mandou o roteiro, você ficou, vamos ver o que eu consigo fazer, não sei, e daí você nem vai lá, não faz uma reunião, não mostra que você entende, não dá sugestões, quando ele receber esse material, ele fica mais propenso a pedir alteração, a pensar, agora que eu assisti, talvez fique mais legal testar isso ou testar aquilo. E como você não tem voz, você não mostrou que você tem um posicionamento, que você está entendendo do assunto, que você quer fazer o melhor possível, ele vai achar que ele vai te pedir sugestão, e ele vai assistindo e uma hora quando der certo ele vai falar, beleza. E daí você vai fazer muitas refações. Então aquelas 2 horas que você teria, que você não perdeu, porque você não fez a reunião de pré, você vai perder umas 12 fazendo refação, mandando, esperando resposta e mandando de volta. Isso vai atrasar a entrega do projeto, provavelmente vai atrasar para você receber, quanto antes você receber, você entregar antes você recebe, e vai fazer que você possa pegar menos jobs, menos trabalhos naquela semana. Então é bem interessante ter essa reunião. Bom, continuando lá, eu vou fechar esse roteiro, vou salvar, mas não precisava, vamos abrir o próximo. Tá, esse é um roteiro baseado só em cenas, esse é um roteiro que eu e minha esposa fizemos, esse job minha esposa participou, ela que fez as cenas, e ela que meio que construiu esse roteiro que não faz muito sentido. Mas era um roteiro que não precisava seguir a risca como estava. Mas ela já meio que definiu, enquanto conversava com eles, que planos que ela queria fazer. Ela já conhecia mais ou menos os locais onde ia filmar. Ela já como diretora de fotografia, ela que estava filmando, ela já estava decidindo a fotografia. Ela já foi meio que pensando nos enquadramentos que ela sabia que ia ficar melhor para cada lugar. E ela foi se anotando para ela mesma que, em primeira cena, eles queriam era a sala de reunião. E ela pensou em alguns tipos de cenas que iam ficar legais. Daí a segunda cena que ele precisava era tal coisa. Esse vídeo é um making-off de lançamento do catálogo novo da empresa. E pro vídeo de lançamento eles resolveram mostrar como se fosse um making-off de tudo que eles fizeram. Só que obviamente não ficamos lá todo dia indo lá filmar. A gente criou ficticiamente
um vídeo de o que eles fizeram para criar o making of, o catálogo, depois que já estava pronto o catálogo. Então filmamos, por exemplo, cenas no setor de design, do cara fazendo de conta que estava montando o folder no InDesign, no Illustrator e tal. Depois cenas na gráfica das coisas sendo impressas. Daí o cara imprimiu lá umas folhas como se estivesse imprimindo todas as que realmente tiveram. Então foi criado isso depois de ter realmente sido criado o catálogo, mas é um vídeo simulando o making off do que foi feito. E daí eles já tinham conversado o que é legal, o que não é, o que eles realmente fizeram de processos. E desses processos ela pensou o que ia ficar legal visivelmente e ela construiu um roteiro. Só que esse roteiro não necessariamente tem que ser seguido essa ordem. Esse é um roteiro indicando que cenas que tem para o bloco 1 e que cenas que tem para o bloco 2. A ordem dos blocos são importantes. Agora, a ordem das cenas dentro de cada bloco não é. Podia ser alterado, inclusive podia ser escolhido diferente. Ela se brifou, por exemplo, quero fazer um plano médio colocando o produto no carrinho e riscando da lista. Mas ela pode muito bem na hora ter feito um plano aberto, ou ter feito outro plano, uma subjetiva, se na hora que ela filmou de fato ficasse mais legal. Depois de feito esse roteiro, que é um roteiro de pré, antes mesmo de ser filmado, não tem uma necessidade dela pegar e agora eu vou reescrever o roteiro escrevendo exatamente o que eu filmei. Porque isso vai ser uma decisão do editor. Você criativamente que vai definir qual cena que você vai abrir, usar aberto, fechado, quantas cenas você vai utilizar, que vai depender da trilha que você escolheu, como a gente já viu em outro vídeo. Então é mais um briefing de blocos do que a ordem em si. Diferente daquele outro roteiro, no qual já tinha todas as minutagens na ordem que tinha que entrar. Aqui já está mais livre. Diferente também do curta-metragem, quando você tem lá cena 1, cena 2, cena 3, tem que seguir essa ordem de cenas. Aqui a gente pode fazer um pouco mais livre. Bom, então aqui mais um exemplo de roteiro. Esse roteiro é o que a gente vai ver na sequência, então eu vou deixar ele por último, porque ele é o que vai abrir o nosso próximo aula. Bom, esse é um roteiro que eu fiz para um job que eu vou mostrar para vocês como editar ele, porque vai entrar muita parte de tipografia, animação de fotos, transição. É um vídeo que ficou bem bonitinho, que envolve computação 3D, envolve tipografia, envolve cenas gravadas com drone, cenas gravadas no chão. É um vídeo simples e ao mesmo tempo com coisas muito legais, muito complexas. E eu criei o roteiro, e é isso meu roteiro. Pra vocês verem como eu sou ainda menos organizado do que o roteiro para a produtora. Mas por que isso? Porque eu sei exatamente que cena que eu quero, que ordem de cenas que eu quero pôr, e eu vou definir muitas coisas na edição, então eu não tenho por que me auto-brifar mais do que isso. Mas o que eu fiz aqui? Esse projeto é o seguinte, ele é um vídeo publicitário mostrando o lançamento de um prédio para que as pessoas possam comprar o prédio. Então ele mostrava basicamente a localização do prédio, o que é o prédio, quais são as duas opções de apartamento, e aí uma vinheta final com gente feliz, com o sol, coisas assim. E alguns slogans apareciam durante o vídeo. Por exemplo, os slogans que a gente tinha que ter, que é o que tem no material gráfico, que é o que o marketing dessa empresa está usando para a campanha. Único como a vida deve ser, que inclusive na última cena tinha que aparecer escrito único de novo. Até vou anotar aqui, único. Lá na última cena era para aparecer único mais uma vez. Único tem acento, deixa eu só ligar aqui meu teclado. Único. Então tinha que ter, único como a vida deve ser, conheça a exclusividade de morar com uma vista assim, elegância que surpreende, mais do que um espaço de lazer, um clube completo para a sua família. Cada um desses é textos que tem que aparecer, que basicamente vão ser os blocos. Eu tenho um bloco de clipe genérico com único como a vida deve ser, cenas da vida. Depois, conheça a exclusividade de morar com uma vista assim, tem que aparecer a vista. Elegância que surpreende, tem que aparecer o prédio e a elegância do prédio. Mais do que espaço de lazer, um clube completo, tem que aparecer cenas de espaço de lazer, de coisas legais do prédio, coisas que remetam a um clube, que daí a localização onde ele está do lado de um parque. E daí aparecem os dois tipos de apartamento, cenas do apartamento. E daí um clipe final, sua vida merece um apartamento assim, único. É o clipe final. Simples, não? Tipo, a gente entendendo o que cada slogan é e que tipo de cena que a gente vai pôr, não precisa de mais do que isso. Daí a gente vai editar isso bem certinho, depois mais pra frente vocês vão ver como é que é as tomadas de decisões quando vocês dirigirem os seus próprios jobs, que é o caso que a gente vai ver aqui. Bom, eu deixei aqui aberto storyboards aqui bem detalhadinhos. Esses são tipo das cenas e dos planos que vão ser usados. Para quem aqui assiste bastante filme, é o filme do Hitchcock mesmo, vocês estão pensando, fugiu o nome agora que eu ia falar dele, o Psicose. Então, essa cena do Psicose e um storyboard bem detalhado das cenas que eram para entrar. Aqui, esse eu não me lembro agora qual que é.
Bom, mas dá uma olhada lá no site, chama-se Ideia Fixa. Tem um post dele sobre 15 storyboards de filmes clássicos. E daí tem vários storyboards de diretores diferentes e é legal para vocês verem como que cada um deles pensa os seus planos. E daí tem todos os planos, alguns têm grifado também o que vai ser dito, em outros é somente os planos de um storyboard mais simples. Esse aqui do tubarão é mais simplão ainda. Ó, esse com desenho bem cru do Taxi Driver, tá vendo? Mas mostrando a sequência de cenas que vai ter e mais ou menos como ele quer os enquadramentos e as reações. É bem interessante. Aconselho bastante vocês darem uma estudada nesse post para vocês entenderem muito como diretores de cinema pensam, principalmente se a área de vocês querem mais para frente atuar é cinema. Tá? É um post bem legal e vocês conseguem dar uma olhada como vários diretores diferentes pensam seus storyboards, pensam suas cenas. Isso é o diretor e o diretor de fotografia muito junto, porque ele vai pensar muito do enquadramento, dos planos que vai ter. Tem muitos diretores que fazem os dois. Por exemplo, o Kubrick, ele é tanto diretor quanto diretor de fotografia. Mas tem outros diretores que são mais diretores da história e tem diretores de fotografia junto que pensam nos planos. Bom, e daí o último roteiro que sobrou é o roteiro da lavadora Miller, que a gente vai editar com calma na próxima aula. E nesse roteiro, ele está dividido da seguinte maneira. Esse é um roteiro de agência, não de produtora. Normalmente a agência não tem o mesmo controle de qualidade no roteiro que a produtora, que separa, eu quero essas cenas, com esse áudio, com esse texto. Aqui ele simplesmente escreve como ele está pensando, e daí você tem que ter o trabalho de traduzir. Então, antes mesmo de você começar a editar, a gente já viu que a gente tem que assistir as cenas, e decupar essas cenas, colocar observações, marcar o in-out, colocar marcadores e coisas assim. Mas o que vai fazer você escolher essas cenas vai ser o roteiro. Então, antes de você começar a botar marcadores e decupagem, você vai ler o roteiro, porque daí quando você vê a cena, você vai entender melhor o roteiro, vai falar, então aquela bloco onde no roteiro está dizendo isso, é esse tipo de cena. E daí você vai colocar as observações nas suas cenas baseadas no que você leu no roteiro. Quando o roteiro já está dividido entre cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, você já pode pôr essas informações lá no teu vídeo, nos metadados do Premiere. Quando está também escrito ali, cena 3, take 3, valeu, você já pode colocar lá nas observações da cena, por exemplo, em comentários você colocar valeu ou não valeu. E em descrição você colocar cena 9, take 3. E ainda tem mais algumas opções, poderia colocar lá plano aberto, plano fechado, o que você quisesse. Mas o roteiro vai te basear na hora de escrever esses metadados. Nesse roteiro, que é um roteiro de agência, então você tem que ter um pouco mais de trabalho lendo, ele escreveu assim, ó. O filme abre com as novas máquinas da Miller, 3 cores em vários ângulos. Basicamente aqui, ele está dizendo que cena que é. Se você quisesse, podia até fazer marcações com cor, para ficar mais fácil de você entender. Por exemplo, onde eu marcar de fundo verde claro, são cenas que tem que entrar. Daí, que locução que vai ter? Então, enquanto a locução fala, a Miller apresenta Special, uma lavadora diferente, que vai mudar seu jeito de lavar roupa. Quando entrar essa locução, são essas cenas que vão entrar. E ao mesmo tempo entra o lettering, Miller Special. Provavelmente na hora que ela fala aqui, a Miller apresenta Special. Entra esse lettering. Então eu vou fazer assim, quando for lettering, eu vou marcar de ciano. E quando for vídeo, eu vou marcar de verde. Daí, ó, corta para uma mulher entrando no quarto de uma adolescente, recolhendo roupas e colocando em um cesto. Enquanto isso, uma cachorrinha acompanha. Vemos algumas inserções de imagens da máquina. Então, vai aparecer de novo cenas na locução com cesto removível. Você pode recolher as roupas espalhadas pela casa. Então vai ter uma moça andando, vai ter um cachorro seguindo ela pela casa e em algum momento disso vai aparecer alguma cena de máquina. Provavelmente com o cesto removível aparece cena de máquina. Então eu vou anotar agora, não isso, o texto com cesto removível exclusivo. Texto eu estou marcando de ciano. Mais pra frente, corta para a mulher saindo do quarto e chegando ao banheiro, onde ela recolhe mais algumas peças e o cachorro continua seguindo ao seu lado. Corta para mais flashes da máquina. Mais um lettering. Esta cena precisa garantir que a atriz esteja em pé ao encaixar o cesto para destacar a postura e não se abaixar. Então, tem uma observação importante na hora da escolha da cena. Aqui eu vou marcar de ciano. Vamos seguir lá. Corta para a mulher chegando na lavanderia, ela coloca o cesto em uma máquina e o cachorro fica parado do seu lado. Ela abre a porta frontal e encaixa o cesto. Então, nesse caso, a gente vai marcar aqui de novo de verde. Locução off é o que está falando enquanto ela faz isso. E diz aqui, lettering não enferruja, na parte porque não enferruja. Então, nessa parte, de novo, ciano. Ela começa a programar o painel. Mais uma cena. Enquanto vai falar isso. E entra o texto painel programável.
Então, de novo, ali ciano. Tem bastante texto nesse vídeo. Aí corta para a câmera focada na parte... só... Mostrar detalhe da abertura da escotilha, máquina parada, peça da roupa sendo colocada e o fechamento da escotilha. Tá. Isso é porque eles querem mostrar que abre e fecha a máquina sem parar. Isso é uma coisa que para eles era importante. Então isso não pode esquecer de aparecer. E aqui onde grifou de vermelho na locução é porque o locutor tem que falar mais ênfase nisso. Ou provavelmente porque ele estava em dúvida. A gente vai ver depois escutando a locução. Seguindo lá. Corta para a câmera mostrando a porta da máquina no início da lavagem. A mulher olha para o lado e percebe que a cachorrinha com uma meia na boca. Ela sorri, pega e coloca dentro da máquina. Nessa parte eu vou marcar aqui de verde. O lettering, colocar roupas a qualquer momento, que é na hora que ela coloca a roupa na máquina. Então vou colocar aqui de ciano. Encerra com a mulher fazendo carinho no cachorro. Última cena, mulher fazendo carinho no cachorro. E daí o resto é locução e assinatura. Assinatura não precisa ser ciano, mas eu vou colocar só porque daí a parte gráfica eu sei que é ciano. Beleza, então o roteiro é dividido basicamente entre cenas e textos. Cada 3 desse é uma cena, tipo isso é um pedaço, daí o segundo pedaço, daí o terceiro pedaço. Então a gente vai sempre começar aqui do verde para o ciano como um pedaço, na hora de interpretar esse roteiro. Porque esse roteiro está estruturado assim, não por ser um padrão. Se você quiser, você poderia até transformar num roteiro audiovisual, criar 2 colunas e ir anotando, por exemplo, na esquerda é isso, na direita é isso, com comentário de lettering, podia ter 3 colunas. Mas dá para entender esse roteiro assim, não precisa deixar no jeito de colunas, mas eu acho muito mais organizado. Se deixasse, ficar muito mais fácil de interpretar esse roteiro. Você saber certinho que esses 3 são conjunto, esses 3 são conjunto e assim por diante. Fica mais fácil de análise do roteiro assim, você pensar em cenas como blocos. Daí você só viria aqui, ó, e criaria. Quer ver? Vou vir aqui embaixo. Dá um Ctrl Enter para a próxima página e você teria que vir aqui, aí você criaria um table e daí você teria, por exemplo, na primeira o vídeo, o áudio e o lettering. E daí você poderia ter pelo número de cenas que você tem. E daí você cria uma estrutura separando dessa maneira. Mas é questão de gosto, não é obrigado, dá pra gente entender muito bem esse roteiro do jeito que tá. E foi como eu editei, seguindo o roteiro assim. E é como a gente vai seguir. E o roteiro é dividido entre a apresentação da máquina no começo, daí a moça andando pela casa, indo pro banheiro e pro quarto pegando roupas e o cachorro segue ela. Ela vai para a lavanderia e ela coloca o cesto na máquina, programa usando uns botões, o cachorro pega uma meia, ela tira a meia do cachorro, põe na máquina, fecha a máquina, faz carinho no cachorro e mostra a logomarca. Então essa historinha, muito parecido tipo um curta-metragem, mas é um vídeo publicitário, e a gente vai editar ele na próxima aula. Encontro vocês lá.